E saiba, Deus vai fazer ainda muito mais em nome de Jesus. Quero que você já abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2 e verso 42. E nós vamos ler o que diz aqui a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E eu agradeço a Deus, porque sei que tem muita coisa por acontecer aqui nessa noite, muita coisa. Quem crê que Deus tem mais para nós? Eu creio. Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você sabia que é impossível você se lembrar de algo que você nunca viveu? Você sabia que é impossível você desejar alguma coisa que você nunca experimentou? Por exemplo, o marido diz para a mulher: vamos para uma segunda lua de mel. Isso é gerado por quê? Por causa da primeira. A memória vem, o desejo vem. Eu nunca vi alguém dizer para outra pessoa assim: olha, você está indo lá para a sua lua de mel, só de você ir, para mim, eu não preciso ter a minha mais. A sua experiência já basta para mim. Não. Cada um quer a sua, sim ou não? Ah, você tem carro? Eu não preciso mais ter carro. Se você anda de carro, eu já estou tão feliz. Não, cada um quer ter o seu. Cada um quer ter a sua experiência. E nós estamos vivendo um momento único na história do nosso país e na história da nossa igreja. Não se engane. Houve uma transição política no Brasil poucas semanas atrás, mas não houve uma transição espiritual. Esse país continua sendo governado pelo povo de Deus. Nós não podemos esquecer disso. E o que eu estou vendo, de 1º de janeiro para cá, é um cenário onde um avivamento muito grande está para acontecer. Profecias e mais profecias de tantos homens e mulheres de Deus, inclusive nas conferências dessa igreja, vem a confirmar que o Brasil é um celeiro e o Brasil é um exportador de fé, e o Brasil vai alimentar as nações, e nós temos recebido palavra atrás de palavra, mas nós não podemos produzir aquilo que ainda não experimentamos. Não podemos produzir, não podemos dar aquilo que nunca tivemos. Eu lido com jovens, eu trabalho com adolescentes, eu converso com eles todos os dias. Essa semana, conversando com alguns deles, eu percebi algumas coisas. Por exemplo, será que já experimentamos um avivamento? Você sabia que o avivamento público, ele é resultado do avivamento privado? Você sabia que o avivamento em comunidade é resultado de uma pessoa que o fogo vem sobre ela? Não sei quantos aqui leram com detalhes a história do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Foi um grupo muito pequeno de adolescentes e jovens que estavam orando. O culto começou e o culto não acabava. E não acabou ainda. E continua. Por quê? Porque nós encontramos o único elemento que você pode dizer que é o que existe em qualquer avivamento: fome. Fala comigo, fome. Você pode ir no melhor restaurante do mundo, te servirem a melhor comida do mundo, você só vai comer na medida da sua fome. Deus não está mais disponível aos americanos do que Ele está para o brasileiro. O que existe é gente com mais fome e gente com menos fome. Quem tem mais fome aqui? Deixa eu ver. Nós precisamos de fome. Avivamentos vêm por causa de fome. Avivamentos vêm na hora que as pessoas dizem: Deus, os brinquedos que o Senhor tem para mim são importantes, tuas bênçãos são legais, mas eu quero mais o Senhor do que aquilo que o Senhor pode fazer por mim. Não tem problema pedir para casar, não tem problema pedir faculdade, não tem problema pedir carro, pedir bênção, dinheiro, mas o dia que a gente disser: queremos mais de Ti, esse dia é o dia onde começa um avivamento na nossa história. Vamos fazer uma retrospectiva na nossa vida pessoal? Alguns mais velhos aqui vão dizer que sim,
alguns mais novos, quem sabe, vão dizer que talvez, e alguns mais novinhos ainda vão dizer que não. Mas eu queria te fazer uma pergunta: quando que você se lembra de ter vivido os primeiros 15 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos? Alguma vez você se lembra de ter experimentado, você bateu no peito e falou assim: ai, que saudade de quando eu ia para o templo, aí eu falava com o mendigo assim: levanta, eu não tenho prata nem ouro. Ai, que saudade de quando a gente reunia e a gente ia comer, mas aí descia língua de fogo em cima da gente, e aí o culto só tinha hora para começar, não tinha hora para acabar. Deixa eu dizer uma coisa para você: precisamos elevar o nível da nossa experiência pessoal. Se eu fosse dar um nome para essa mensagem dessa noite, seria saudades do avivamento que a gente nunca viveu. Precisamos viver para a gente ter saudade, precisamos viver para a gente querer. Quem nunca experimentou, nunca fica com gostinho de quero mais. Minha mulher esses dias falou comigo: Lucinho, eu estou num jejum de doce, eu não quero comer doce, porque doce não me faz bem, mas eu vou provar só um pedacinho desse chocolate. Eu falei: não prova, é o demônio. Não, mas é porque é chocolate da Suíça. Eu falei: pode ser de Nárnia, não prova. Ela falou: eu preciso provar. Eu falei: vai acontecer uma coisa muito ruim com você, se você comer. Ela comeu, e aconteceu uma coisa ruim. Sabe o que foi? 2 horas depois ela falou assim comigo: eu estou sentindo o gosto dele ainda na boca. Eu falei: viu, sou infeliz, não te falei? O problema não é comer lá na hora, o problema é que a gente fica com saudade. Quando a gente experimenta Deus, quando a gente experimenta o avivamento, quando a gente começa a viver o extraordinário, o sobrenatural, você não aceita mais, como diz a música: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. A pessoa quer mais. Por que as pessoas estão indo lá em Asbury, nos Estados Unidos? Elas estão indo lá porque elas querem mais. Elas querem mais. Eu não sei você, mas eu nessa noite estou com muita fome, e eu quero mais de Deus, e eu quero experimentar. E aqui na Imersão Total você vai experimentar o que você nunca experimentou. Se prepare para isso. Mas Deus nessa noite está nos dando fome. Fome. Jesus em João capítulo 5, ele fala 3 vezes: eu sou o pão da vida. Ele quer gerar em nós um avivamento. E se o avivamento não pode ser medido, e se a gente não pode colocar um avivamento dentro de uma caixa e analisar no microscópio, por que em Asbury? Posso dizer uma coisa para vocês? Os Estados Unidos têm muita mídia, mas em vários lugares do mundo agora, avivamentos maiores do que esse estão acontecendo, mas não tem internet. Eu te garanto que lá na China tem avivamentos acontecendo assim. A maior igreja cristã do mundo hoje é a chinesa. Nas casas eles se reúnem debaixo de um governo totalitário, mas a China está sendo ganha de baixo para cima. E assim como os cristãos derrubaram o Império Romano nos primeiros 300 anos, nós vamos ver aquele governo cair, porque Deus está levantando uma igreja forte na China. Deus vai fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Eu já estou vendo o cenário. Quem consegue ver um cenário? Gente, tem que ter uma tragédia, tem que ter uma coisa ruim, para que a coisa boa floresça. Eu sou filho de uma professora de história. Minha mãe me falou: filho, é sempre depois de tragédias que a gente vê Deus agir na história da humanidade e fazer coisas novas. Nós estamos vivendo um momento esquisito. Nós estamos vivendo a história de José do Egito ao contrário. José foi um cara com a vida fiel, aí ele foi preso e virou presidente do Egito. O que nós estamos vendo no Brasil é um cara que viveu uma vida toda errada, aí ele foi preso e virou presidente. Alguém me dá um prêmio, porque eu estou já na terceira rodada. Não é possível. Eu estou vendo um cenário sendo montado. Eu estou vendo Jesus colocando as peças, mas eu estou vendo a igreja subir, e um avivamento acontecer, e uma história gigantesca, que vai tapar a boca das trevas, e aquilo que era para a destruição da igreja, vai ser para a nossa vitória. O avivamento está chegando. Deus vai fazer algo novo. Não se assuste de ver os adversários tropeçando nas próprias pernas. Não se assuste.
Não se assuste, você vai ver crianças cheias do Espírito Santo. Não se assuste se você vir o pessoal começando a largar o TikTok, largar as redes sociais e começar a buscar mais a Deus, porque a base do avivamento é o foco. Você tira o foco disso aqui e você começa a colocar o foco nele. Tudo é dele, por ele e para ele. Ele é o centro de tudo. Que venha sobre nós fome de Deus nessa noite. Que venha sobre nós uma fome muito grande. Que a gente comece a viver os primeiros capítulos de Atos na nossa vida. Ou melhor, escreva Atos 29. A prova de que muitos de nós nunca vivemos um avivamento é que a gente tem mania de dizer que avivamento é em uma palavra. Por exemplo, avivamento é oração. Avivamento é batismo no Espírito Santo. Avivamento é expulsar demônio. Avivamento é justiça social. Avivamento é arrependimento. Avivamento é milagre. Não, avivamento não se define com uma palavra. Avivamento é experimentar o céu aqui na terra ainda. É você viver nesse corpo, nessa carne, um transbordar de Jesus inexplicável. Inexplicável, e Deus quer dar isso para nós. Está à nossa disposição. Eu gosto de falar que um dos maiores medos que eu tenho é chegar no céu e Jesus falar comigo: vem aqui, antes da gente curtir, passear, eu te apresentar a todo mundo, vem aqui. O que foi, Jesus? Passa seu cartão aqui no caixa eletrônico celestial. Aí eu passo meu cartão eletrônico, aí aquele saldo gigante. O que é isso, Senhor? Isso aqui é tudo que você poderia ter usufruído. Isso é o que eu depositei na sua conta lá na terra. Mas você falou que, só indo para o céu já estava bênção. Também um carro, um bofe, né? Uma pessoa para casar também. E casamento e ir para o céu. Gente, nós temos que parar com esse trem de ir para o céu. Esse negócio de ir para o céu não está certo, não. Venha o teu reino. Como que esse reino vai vir? Através de mim e de você, avivados, cheios do Espírito de Jesus. É assim que o reino vem. O reino entra numa lá no lugar que a cabeleireira trabalha, quando você vai lá fazer unha. E no final das contas, ao invés dela pegar na sua mão, você que está pondo a mão na cabeça dela. O avivamento vem dentro de um Uber. O avivamento vem na escola. O avivamento vem nos altos escalões do governo. Nós veremos, escute isso aqui, pessoas que jamais se curvaram diante do Evangelho, vão vir na igreja e dizer assim: ora por nós, porque nós estamos precisando de oração. E vão dizer assim: vem aqui ungir as portas aqui. E nós vamos falar assim: de fulano a gente esperava isso, mas de ciclano? Sabe por quê? Porque está chegando a hora que as pessoas que não conhecem o Senhor vão reconhecer que não há poder como esse que foi dado à igreja. E as pessoas virão até nós e vão dizer: nós queremos isso que vocês têm. Vira para a pessoa do lado e fala assim: as pessoas vão querer o que você tem. As pessoas vão querer o que você tem, o que você carrega. Você vai virar um ar-condicionado. Eu gosto tanto de ar-condicionado, gente. Quem ama ar-condicionado aqui? Ar-condicionado é bom, sabe por quê? Ele cria ambiente. Ele não aceita que está 35 graus. Ele vai lá para o 18 e ele fica no 18. Mas o calorão vindo e ele... Você é a mesma coisa. Pode ter o carnaval, pode ter o BBB, pode ter um governo progressista, pode ter o que for. Você é o avivamento. Você é a promessa de Deus para o céu vir para a terra. Eu creio de todo o meu coração. Então, se a gente não consegue, pastor, definir assim o que é um avivamento, pelo menos a gente consegue falar dos sintomas. Tem 4 sintomas no avivamento. E é sobre esses sintomas que eu gostaria de falar um pouco aqui. Por quê? Porque essa geração tem que passar para a próxima geração o que é ser uma geração avivada. Uma geração avivada passa isso para outra. Você vai aos Estados Unidos, você vai à Europa, você vê lugares onde muitas vezes o evangelho está começando a não ser passado mais para a próxima geração.
A minha grande preocupação, gente, não é mais comigo, não é mais com a galera de 50, 60, 70, me perdoa se eu te falei a sua idade aqui, mas você já caminha com o Senhor, e você já ama o Senhor, mas a minha preocupação, e o que arde dentro de mim, é esse monte de moleque, que está indo agora, para os bloquinhos, e esses meninos têm que ser avivados, eles têm que ser cheios do Espírito Santo, eles têm que ser tocados, mas por gente que experimentou, não tem como a gente passar algo que a gente não viveu, não tem como, mas o avivamento aqui, no livro de Atos, aparece 4 pilares, 4 coisas, 4 sintomas, e se você pegar qualquer avivamento da história, quando eu estudei teologia, eu fiz uma matéria chamada História dos Avivamentos, e lá a gente viu que todos os avivamentos da história, todos, eles têm esses 4 pontos, que aparecem exatamente aqui em Atos 2, 42, primeiro grande sintoma é o ensino dos apóstolos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. O que significa isso? Primeiro, o centro de tudo era a Bíblia. A Bíblia tem que voltar a ser o centro de tudo para nós. Nós temos que levar a sério esse livro. Eu acredito que você pode abrir a Bíblia e pôr o dedo assim, e Deus te dá um versículo, acredito, mas não é assim a forma normal de Deus falar, é na leitura diária, não é na bibliomancia, não é fazendo roleta russa. Você conhece a história do cara que estava pensando em morrer? Aí, ele estava pensando em morrer, falou, aí ele abriu a Bíblia, pôs o dedo, saiu o versículo assim, o que fazes, faze-o depressa. Aí ele foi, era Judas falando, Jesus falando para Jesus, não é assim. A Bíblia precisa voltar para o centro dos nossos lares. Meu filho outro dia virou para mim e falou assim, pai, eu estou tão feliz. Eu falei, por quê? Que eu te passei. Você me passou em quê? Em que você me passou? Porque ele está nessa fase, de ir ele tem 19 anos, ele vai no meu guarda-roupa, pega meus tênis. Esse dia cheguei no closet lá, ele estava lá olhando minhas roupas, eu falei, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou vendo o que eu vou pegar de você. Eu falei, ô seu sonso, eu vou morrer, você vai pegar tudo de mim? Eu estou construindo tudo para você mesmo. Ele falou, não, mas eu quero agora. Eu falei, nossa, você está igual filho pródigo, querendo a morte do pai. Ele falou, ih pai, para de vir com Bíblia para o meu lado. Mas ele virou para mim e falou assim, eu te passei. Eu falei, em que você me passou? Você não lê 7 capítulos por dia da Bíblia? Eu falei, sim. Ele falou, eu leio 8 há muito tempo. Eu falei, você leu 8 capítulos da Bíblia? Por que você... Você está lendo 8 capítulos? Eu perguntei para minha mulher, ele está lendo 8 capítulos? Está lendo 8 capítulos. Eu fiquei tão feliz. Eu estou contando isso aqui para você, porque às vezes para ele tem a ver a quantidade. Quantos capítulos eu estou lendo? Mas se a Bíblia não voltar para o centro, não há avivamento. Segundo, o texto diz que isso tem a ver com arrependimento. O ensino dos apóstolos era um só. Jesus veio, qual foi o sermão dele? Arrependei-vos. João Batista pregava o quê? Arrependei-vos. Os apóstolos pregavam o quê? Arrependei-vos. Um avivamento tem a ver com volta para Deus, com largar o pecado. Precisamos levar muito a sério nossa vida hoje. As pessoas estão nos vigiando. Deixa eu contar uma coisa para você. Não dá mais para pecar. Onde você vai, os outros te reconhecem e você está sendo filmado. Eu estava num lugar esses dias, gente. Eu fui para a Espanha pregar, isso tem 2 semanas. Aí fui para o interior da Espanha. Cheguei lá no interior da Espanha. Falei, Pati, vamos fazer uma foto tirando um beijo? Dando um beijo? Fui dar um beijo nela. A pessoa gritou assim, pastor, assim, tira na casquinha aí. Falei, que é isso? Em Toledo, na Espanha, está brincando comigo? Falei, quem é você? Não, eu te conheço demais, pastor. Você me abençoou. Foi lá, tirou foto comigo, me atrapalhou a beijar minha mulher. Ei, nós estamos sendo observados por uma grande nuvem de testemunhas. Viva uma vida de arrependimento, para a gente poder um dia morrer sem nenhum arrependimento. Entregue tudo hoje. Comece a ser minucioso com a sua vida. O avivamento vem muitas vezes quando a gente capricha e fala, tem coisinhas pequenas que eu ainda não dei conta delas e eu quero dar conta delas.
Terceiro, o ensino dos apóstolos significa submissão aos líderes. Eu fiz o cálculo essa semana, eu nunca fui pastor, presidente de uma igreja, mas eu hoje sou o auxiliar do meu 6º pastor. 6 pastores, eu já tive 6 pastores, e eu os auxiliei. A todos eles, inclusive o pastor que eu hoje auxilio é mais novo do que eu, ele vem me pedir conselhos, e o Senhor, mas eu não vejo a nuvem se mexer para eu ter a minha igreja, ou para eu fazer nada disso, mas o Senhor fala comigo, se submeta. Você quer um avivamento? Se submeta. O pastor Paulo falou aqui agora, a unção que está aqui na vida do bispo, da bispa, se submeta. Muita gente começa a subir um pouquinho no avivamento, a pessoa já fala assim, não, eu já estou sabendo mais que o pastor, eu já sei o que tem que fazer, eu não suporto. Um dia eu vi um jovem virou para o pastor Márcio Valadão, gente, pastor Márcio, 50 anos de Lagoinha, mas ele foi pastor de mais 2 igrejas. Um rapaz chegou perto dele e falou assim, o senhor não devia fazer isso, o senhor devia fazer aquilo, começou a ensinar o pastor Márcio, comigo do lado. O pastor Márcio, ele fica assim quando ele está nervoso. Aí ele fazendo assim e não falava nada. Sim, filho, sim. E eu do lado, já possuído pelo pastor Silo Malafaia. Naquele momento, o pastor Márcio pediu licença. O pastor Márcio pediu licença e saiu. Eu peguei e virei para o rapaz e falei, jovem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mexe com o quê? Sou advogado. Falei, você é advogado? Que dia alguém foi lá no tribunal te ensinar a advogar? Vou te citar um versículo da minha Bíblia. Ado, cada um nos seus problemas. Você está ensinando para um homem, tem 50 anos, caramba! Não, a pessoa recebe, começa a orar em língua, começa a ter uma visão, Deus dá um sermão, a pessoa sai debaixo da tutela de quem está ajudando. Tem muito Eliseu querendo virar Elias, sem seguir Elias até o fim. A regra era uma só, se você me ver subir, você vai ter unção dobrada. Quem quer unção dobrada? Vai até o fim. Não pare, não desanime. Quando não der para andar, arraste. Não deu para arrastar, role. Não deu para rolar, cuspa. Mas para frente. Segunda coisa que nós vemos aqui depois do ensino dos apóstolos era a comunhão. A pandemia deu um baque muito grande na comunhão dos cristãos do mundo inteiro. Muita gente foi para o online e não voltou direito. Gente, não tem jeito da gente ser crente sem igreja. Não existe avivamento sem a gente se unir. Nós precisamos disso aqui, ó, de estacionar carro. Aí Deus te cura quando você está tentando achar uma vaga para o seu carro. Jesus te cura na hora que você entra dentro da igreja e fala assim, miserável, já sentaram no meu lugar. Ai, que ódio, eu gosto de sentar mais à esquerda, porque eu já vi que o bispo vira mais para a esquerda. Ei, só de você tomar um banho na sua casa e pôr uma cueca com a calcinha limpa para vir para um culto, Deus já começa a tocar você lá e te abençoar, porque você entendeu que você é parte de um corpo e você não pode viver sozinho, nem de Zoom, nem de Hangout, nem de só assistir. Ei, você que está me assistindo aí, um beijo. Por que vocês não vieram para o culto? É bloquinho não, né? De olho, hein? Comunhão, igreja. Precisamos de que mais? Precisamos de comunhão com o perdido. Um jovem me perguntou esses dias, Lucinha, eu posso ser amigo de não cristão? Eu falei, se você não for amigo de não cristão, como é que a gente vai ganhar esses caras? Gente, um cristão cheio do Espírito Santo, ele é que é perigoso para os não cristãos. Nós temos que tirar essa mentalidade da defensiva que a gente vive nela. Parece que o versículo é assim, e as portas do céu vão se segurar contra as bicudas de Satanás. Não, é as portas do inferno que não vão resistir à investida da igreja. Vou dizer uma coisa para você aqui. Uma mãe cheia do Espírito Santo, uma mulher avivada, ela produz mais na vida do filho dela do que se ela colocar ele de homeschooling a vida inteira. Essa semana eu vi uma pessoa dizendo, eu vou deixar meus filhos só em homeschooling porque eu estou com medo dos meus filhos encapetarem.
Eu falei, você tem que treinar seus filhos para ele ir para a faculdade, não só se manter crente, mas pôr o terror lá dentro e levar aquela sala de aula aos pés do Salvador. Comunhão, que mais? Pedir perdão. Gente, você quer ver avivamento? Para mim, Lucinho, o que é avivamento? Avivamento é uma pessoa falar assim, vem cá, eu errei, me perdoa. Ou então virar para o outro e falar assim, oi, eu vim aqui liberar perdão sobre a sua vida. Isso é comunhão. As pessoas falam que estão vivendo um avivamento, mas elas vão deixando cadáveres para trás, relacionamentos sem resolver. Deus está dizendo para mim e para você hoje, Ele quer que você volte para a comunhão. O avivamento produziu o ensino dos apóstolos e produziu comunhão. Se você está me ouvindo aqui, você é desengrejado, venha hoje para cá, porque a madrugada vai virar ou não vai virar aqui, gente? Se vier, eu estou sabendo que o Vini é de 2 às 4, é 2 às 4? Aí, você que já virou noitada aí, vem para cá 2 às 4, você vai receber palavra profética aqui, vai ser transformado nesse lugar. Não, pastor, tinha que ser 2 às 4. É o horário do meu sono REM. Terceiro pilar de um avivamento, o partir do pão. Sabe o que significa avivamento? Deus me deu tanto, Ele me abençoou tanto, que hoje eu posso dividir. Avivamento é dividir. É você olhar para o outro e falar assim, eu estou transbordando, cara. Eu posso te dar tudo, beijo, abraço, perdão, dinheiro, carona, o que você quiser, eu tenho de sobra, sorriso, gargalhada, piada. A pessoa está triste, ela vem cá, eu estou vendo que você está com a cara meio borocochô, eu vou dividir uma coisa boa com você aqui. Deus está dizendo para mim e para você hoje, não havia entre eles necessitados. Eu declaro que está chegando o dia na igreja brasileira que nós não vamos ver necessitado, porque Deus vai dar casa própria, vai dar carro, vai dar finanças abertas para todo mundo, como tem sido ensinado aqui desse púlpito. Eu creio. Hoje de manhã eu falei com a minha mulher, eu quero mais. Ela falou, mas nossa casa já está quitada. Eu falei, Senhor já tem casa no céu. Senhor já tem casa no céu, e eu sei que é numa avenida qualquer lá, que dirá aqui na terra? Ei, quando o avivamento vem, você começa a dividir, você começa a ajudar, porque gente, muda a sua oração, você tem que virar o José. Quem é o José? É o cara que sustenta toda a geração. Quem quer ser um José que vai sustentar Jacó, vai sustentar os irmãos, vai sustentar todo mundo? A história de José, se não é a mais doida da Bíblia, é uma das mais loucas. Os moleques venderam ele escravo, e no futuro eles só não morreram por causa do menino que eles venderam. Avivamento é dividir. O que mais? Avivamento é, eu não posso ver ninguém passando falta, sem fazer alguma coisa. Avivamento é, o dinheiro não me domina. Eu vou entregar aquilo que não é meu, eu vou entregar, eu vou ser liberal, eu vou ser conhecido pela minha generosidade e não somente pela minha prosperidade. Tem um verso na Bíblia que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. A coisa que mais tira sono das pessoas é dinheiro. Avivamento é no dia que dinheiro continua sendo importante, mas ele não te governa mais, e você entende que Cristo vai prover para você em todas as áreas, e você vai prover para aqueles que estão ao seu redor, e a bênção vai multiplicar, vai crescer e vai expandir para a vida de todo mundo. Eu amo o Brasil, gente. Eu não aguento mais receber convite para mudar para o exterior. Eu não aguento mais. Faz alguém alguma coisa por mim, gente? As pessoas ligam para mim, Lucinho, vem, a igreja está pronta. Lucinho, sai daí, o Brasil está terrível. Lucinho, vem. Gente, eu creio que eu vou prosperar aqui onde Jesus me plantou, eu vou prosperar. Pode entulhar meus poços, vai abrir outro. Pode falar palavras de maldição, pode vir o governo que for, que dá R$18 de aumento. 18ão. Hã?
Você achou que já tinha visto toda a caça de demônio, né? Tem sempre demônio novo. Ei! Pode vir o que for, nós não vivemos pelos números da economia, nem do Ministério da Fazenda. Nós temos um Ministério Celestial que vai derramar sobre nós abundantemente. Abundantemente. Fala comigo, abundantemente me define. É isso que me define, é abundantemente, é sobra. O meu pai é assim. Deus não gosta de contar gota. Deus não fica lá no céu assim, hein? Ah, toma. Não. Olha uma árvore, você olha para uma árvore, é tanta folha. Tem uma árvore na frente da minha casa. Eu falei com Deus, para que isso tudo, Deus? Você chega no mar, daquele tamanho, a areia da praia, as estrelas você não consegue contar. Por quê? Porque ele tem preguiça de coisa pouca. Ele gosta de muito. Então ele vai abençoar e fala assim, segura meu filho, e ele joga aquele tanto. Quem crê que Deus tem isso para você? Deixa eu ver. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu ajudo a sustentar meu pai. Eu ajudo a sustentar minha irmã. Eu ajudo a sustentar minha família. E eu tinha um trauma, porque eu sou o único lá em casa que não fez uma faculdade. Eu não fiz faculdade. Meu pai, minha mãe e minhas irmãs, tudo estudada, 2 faculdades, 3 faculdades. E eu era o E eu tinha um trauminha. Eu não sou estudado. Eu não tenho DR antes do nome. Mas o Senhor pegou menos estudado para poder ajudar. Olha, o dia que você sabe que você está avivado, é o dia que você tira o foco de você e começa a transformar a história da sua família e até de desconhecidos, por causa da bênção que veio sobre você, que foi tão grande. Isso é avivamento. Quarto ponto do avivamento, as orações. As orações, o que significa as orações? Um novo relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos, essa frase é muito batida, mas eu preciso falar ela, ser cheios do Espírito Santo. Sim, não acredito que você está falando essa frase tão batida, mas é. Nós temos que pedir isso para Deus. Jesus falou, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se vocês pedirem o Pai Celestial, o Espírito Santo, será que Ele não vai dar? Lógico que Ele vai dar. Nós precisamos voltar. Quem sabe você já foi cheio, hoje você está vazio. Quem sabe você está como um copo, esse copo. Só tem 3 opções. Ou você não tem um Espírito, se você não tem, você está indo para o inferno. Ou você tem, numa medida assim, ou você está transbordando. Lá em João capítulo 20, verso 21, a Bíblia diz que chegando Jesus, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Em Atos, eles são transbordados do Espírito. Uma coisa é receber, outra coisa é transbordar. Precisamos viver um novo relacionamento com o Espírito de Deus. Isso é avivamento. É falar, Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, eu te amo. É começar a cantar, é começar a orar, é começar a viver uma vida. Segundo, com as disciplinas espirituais. Elas têm que ressuscitar, mas não de uma forma mecânica, obrigatória, nem religiosa. Você vai jejuar porque você ama Jesus. Você vai orar e ler a sua Bíblia porque você não aguenta ficar longe dele. Não é porque você quer bater uma cota, não é uma meta. O reino de Deus não é rinodé. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Porque o fariseu orava consigo e dizia, jejuo 2 vezes por semana, não sou como esse desgraçado aqui, dou meu dízimo em dia, dou oferta também. E o outro lá atrás, publicano, gente, publicano era o lixo do lixo do lixo. Ei, Deus está chamando eu e você hoje, para nós voltarmos a ter um relacionamento íntimo com a pessoa. É o que nós cantamos aqui, Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, e você vai virar esse ar-condicionado, aonde você for essa atmosfera vai te acompanhar, aonde você chegar essa atmosfera do Espírito de Deus vai te acompanhar, aonde você entrar ela vai te acompanhar. Smith Wigglesworth
um grande homem de Deus. Um dia ele pegou um trem na Inglaterra para pregar. Ele entrou, sentou, ficou ali 1h30, o trem parou na primeira estação. As pessoas desceram para fazer xixi, para comer. Quando voltaram, disseram para ele assim: ou o senhor sai do vagão, ou a gente sai do vagão. Ele falou: por quê? Eu paguei. As pessoas disseram: porque a sua presença nos convence de que nós somos pecadores. Mas ele não estava com a Bíblia, não estava lendo a Bíblia, não estava orando, não evangelizou ninguém, só ficou sentado. Nós vamos ver dias onde nós vamos entrar num elevador com a pessoa vai olhar para nós e vai falar assim: me ajuda, eu estou vendo Jesus na sua vida, eu quero. Prepare-se que esses dias estão chegando. Prepare-se que vai ser assim na minha vida e na sua vida. Está chegando dias, diz o Senhor, que as pessoas vão ter fome, mas não é nem de pão, é de ouvir a palavra do Senhor. E aqueles que carregarem a presença e o avivamento, eles vão chegar e eles vão tocar essas vidas e eles serão transformados. Nós precisamos voltar a orar, a voltar a ter nosso momento com Deus, a fechar nossa porta, ou mesmo dirigindo, ou mesmo malhando. Eu gosto de orar correndo. Eu estou na esteira correndo e eu falo: Jesus, eu estou na corrida da fé, vem comigo. E eu começo a orar em língua, e eu oro em língua. Ai, é bom orar em língua, sabe por quê? Porque o capeta não entende. Ora em novas línguas. Quem sabe você já orou? Hoje esse posto na sua vida foi entulhado, e o Espírito de Deus está dizendo: eu quero desobstruir isso. A oração em língua é a oração turbo. Cara, você ora à vontade de Deus. Pastor, eu gostaria. Quem gostaria? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Olha aí. Você vai receber isso aqui nessa imersão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que mais é? As orações, os milagres e o sobrenatural. Avivamento é o sobrenatural, é milagre. Quem quer ver milagre? Quem quer ser milagre? Quem quer levar milagre? Vai ficar comum o milagre. O milagre vai ser a vida cristã normal. Quem quer ver o milagre se tornar a vida cristã normal? Vida cristã normal é você sair e voltar. Meu avô falava comigo. Meu avô leu a Bíblia mais de 100 vezes. Meu avô falava comigo, muitos anos atrás: meu filho, onde você for, leve a glória de Jesus com você. Amém, vô. Meu filho, você não entendeu? Onde você for, leve a glória de Jesus. Ok, vô. Aí ele falou um dia comigo: você sabe como que você leva a glória de Jesus? Falei: como? Quando alguma coisa sobrenatural acontece. Falei: ih. Aí ele virou para mim e falou assim: quer ver? Vou ali na padaria comprar pão. Foi na padaria. Gente, levou 1 hora para voltar. A padaria 3 quarteirões da nossa casa. Meu avô chegou e falou comigo: meu filho, a glória de Jesus invadiu a padaria. Por que o senhor fez? O que aconteceu? Eu peguei um pão, levantei e falei assim: gente, olha para cá, Jesus é o pão da vida. E quando eu comecei a pregar, eu ouvi do meu lado uma voz assim. Quando eu ouvi essa voz, eu olhei para o rapaz e falei assim: já chegou, Satanás? Quando eu falei já chegou, Satanás, ele caiu no chão e começou a rosnar. Eu larguei o pão, que eu não precisava mais do pão naquele momento. Eu subi em cima do rapaz, falei: gente, vocês querem ficar como esse moço? Fala para eles quem você é. Fala! Gente, a menina do caixa começou a tremer, ele me falando. A menina do caixa começou a tremer, o padeiro pulou a bancada para o outro lado, deu um desespero em todo mundo. Resultado, meu avô fez a oração de conversão com todo mundo, e ele levou 1h30 para trazer um pão, que era para trazer em 15 minutos, mas ele falou comigo: a glória de Jesus invadiu a padaria. Coisas simples vão se tornar extraordinárias na minha vida e na sua, você crê? Fazer uma unha, uma ida numa repartição pública, qualquer coisa, Deus vai transformar em algo grande. E um dia eu falei com Deus: eu quero a experiência do meu avô também, Senhor. E eu em casa orando em línguas, eu estou indo na padaria, vou comprar pão. E eu fui andando e orando em línguas para a padaria. Quando eu olhei na porta da padaria, 3 jovens sentados. Falei: minhas vítimas. Eu cheguei, não faça isso, tá?
Se você não tem as manhas. Cheguei, o rapaz do meio fumando, eu tirei o cigarro da boca dele, joguei no chão e pisei. Os dois do lado levantaram para me bater, eu falei, calma, eu sou servo de Jesus, você usa isso e usa maconha, e você nunca mais vai usar. E Deus está me dizendo que sua mãe ora para você se converter, você era da igreja, você sumiu, comecei a falar a vida do cara, e os dois doidos para bater, e o cara assim. Aí eu levantei o rapaz, peguei ele pela mão, entrei na padaria, fomos conversando. Resumindo a história, esse moço hoje é pastor e lidera uma casa de recuperação de viciado em droga. Foi liberto ali, naquele dia. Por quê? Porque o avivamento é isso. O avivamento começa no individual e ele passa para o comunitário. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que ele chegou ali e ele viu o Espírito Santo cair sobre aquelas pessoas. Sabe o que ele falou? Eu não posso negar o batismo para eles, porque veio sobre eles igual veio sobre nós no princípio. Sabe por que Pedro identificou o batismo no Espírito Santo? Sabe por que Pedro identificou o avivamento? Porque ele já tinha vivido dele. Quem sabe você está aqui, você ainda não viveu essa eletricidade, esse fogo do céu, essa unção, essa vida nova. Nós não temos que ficar simplesmente, é legal demais, eu estou com meu coração a mil de saber que Deus está fazendo lá em Asbury o que Ele está fazendo, mas nós podemos viver isso aqui hoje, no imersão, na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso país, na esplanada dos ministérios, nós podemos viver um avivamento. Eu acredito que nós vamos ver Deus entrar dentro desses lugares aí chique de Brasília. Eu acredito que nós vamos ver Deus fazer aquilo que a gente não imaginava. Gente, não existe gente durona, existe gente que ainda não foi avivada, porque uma vez que o avivamento vem, tudo muda, tudo muda. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, eu quero te avivar, eu quero te encher. Quais são os 4 sintomas então de um avivamento? O ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Era em cima disso que a igreja primitiva vivia, é em cima disso que todos os avivamentos da história subsistiram, e é em cima disso que nós vamos viver, e nós pedimos a Deus nessa noite, que Ele venha, e que a gente viva em cima do ensino dos apóstolos, da comunhão uns com os outros, do partir do pão e das orações, que a gente viva essa vida simples, e nessa vida simples, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz que eles perseveravam. Eu encerro com isso, preste atenção. O início do verso 42 diz, e eles se dedicavam, ou eles perseveravam. Não adianta você ter ensino dos apóstolos 1 mês, o partir do pão 1 ano, uma comunhão de 6 meses, não. Eles perseveravam nisso, e porque perseveravam, o avivamento não ia embora. E como não ia embora, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui que eu li hoje num livro. No ano 80 depois de Cristo, escute isso, no ano 80 depois de Cristo, já haviam 300 mil cristãos no mundo. No ano 300 depois de Cristo, eram 8 milhões de cristãos. Sem internet, sem microfone, sem nada. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando você está vivendo o avivamento, não precisa do pastor ir na sua casa, você é o avivamento da sua casa. Você entra lá e você começa a caminhar naqueles cômodos, e a glória de Deus invade. E Deus vai começar a dar sonhos e visão, pois a palavra diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas não irão para o bloquinho não, eles profetizarão. Profetizarão. Adolescente que está sentado aqui, jovem, homem, mulher, rapaz, que nunca experimentou, você vai experimentar algo novo, aqui hoje. Deus tem algo sobrenatural para você. A prioridade hoje, gente, o que arde no meu coração, é ver a nova geração viver uma experiência sobrenatural com Jesus. É isso que eu quero. Por isso que João falou, não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Quem quer ver os nossos filhos cheios de um avivamento? Quem quer ver os nossos filhos orando em línguas, expulsando demônios, curando enfermos? Quem quer ver nossos filhos pregando? Quem quer ver nossos filhos ganhando as nações? Eu quero.
Eu quero. Então nós vamos orar agora. Mas antes da gente orar, eu quero fazer uma oração específica. Eu não sei quem é você, eu não sei quem entrou aqui, de onde. Eu queria que todos repetissem uma oração em voz alta. Diga comigo: Senhor Deus, perdoa meus pecados. Nesta noite, eu te entrego minha vida. Salva-me agora. Não quero mais viver do meu jeito, viver para mim, viver de mim. Eu quero viver do Senhor, com o Senhor, para o Senhor. Salva-me agora. Escreve meu nome no livro dos salvos. Me dá o perdão, a vida eterna, que só existe no Senhor. Obrigado por me salvar. Em teu nome eu oro. Amém. Faça uma outra oração comigo. Diga: Deus Pai, e eu que andei contigo, mas me afastei, fui para longe, hoje volto arrependido. Recebe-me como filho pródigo. Eu volto e me reconcilio com o Senhor. Nunca mais vou te deixar. Eis-me de volta para sempre. Em teu nome eu oro. Amém. Quem aqui fez uma dessas duas orações pela primeira vez na vida? Levante assim a sua mão. Faz assim. Levante sua mão bem alto. Tem uma pessoa ali, outra ali, outra ali, outra lá, outra ali. Várias mãos ali no fundo. Lá também. Do lado de cá eu não consigo. Tem aqui na frente também. Ali no fundo tem, aqui do lado. Vou pedir um favor a todo mundo que está levantando a mão. É muita gente. Vou pedir a você que fique de pé onde você está. Você pode ficar de pé onde você está. Se você fez a oração de entrega a Jesus ou de reconciliação com Ele, fique em pé. Não tenha vergonha. Pode ficar em pé. Fique em pé. Fique em pé. Fique em pé. Eu vou pedir um favor a você que está ficando em pé. Nós queremos orar por você aqui na frente e te abençoar. Você pode sair do seu lugar e vir aqui? Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos abençoar você aqui na frente. Pode vir. Venha. O Espírito Santo está aqui. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Diga mais uma vez: quem já pisou? E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, glória de Deus.
me mostra uma pessoa sentada, e diante dela tem um prato, e ela come com pressa. E aí vem outro prato, essa pessoa come também, e vem outro prato, essa pessoa come. E eu perguntei para o Senhor: o que é isso? E o Senhor me falou: é a fome que eu estou derramando sobre o meu povo. E quanto mais eles tiverem de mim, mais eles vão querer. Eles vão clamar pela glória, a glória de Deus. Eles não vão aceitar outro lugar que não seja o Santo dos Santos. Abre os seus lábios e ore em novas línguas. O Espírito Santo está aqui e Ele está batizando, enchendo. Seja cheio da glória de Deus.